Oi meninas, boa tarde, paz seja convosco. Estou passando aqui para compartilhar uma reflexão que surgiu agora à tarde, assim, no meu horário de almoço com vocês, sobre o versículo de Tiago 4,7, que diz: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. É tão interessante essa questão de se sujeitar. Eu tenho estudado já faz um tempinho sobre liderança, liderança cristã, por assim dizer. E uma das coisas que a gente mais lê quando a gente vai estudar sobre liderança é a questão de se sujeitar. Não de subserviência, mas é estar debaixo da autoridade de alguém, de alguma instituição, de alguma organização. E quais os benefícios que isso traz para a nossa vida como líder e como liderado também. Porque, na verdade, todo líder, em algum momento da vida dele, ele foi um liderado. E hoje, quando a gente olha para a igreja, e entendam que eu estou falando da igreja, a igreja do Senhor Jesus, não estou falando de instituições, denominações, não estou falando da nossa casa, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. Nós percebemos que nós temos uma dificuldade imensa em se sujeitar primeiro à vontade de Deus. E essa dificuldade em se sujeitar à vontade de Deus, ela vai se refletir nos nossos relacionamentos interpessoais, no nosso casamento, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os amigos, nos relacionamentos na igreja, nos relacionamentos ministeriais, com a igreja que eu falo, mas dentro do corpo ministerial, dentro dos ministérios em que estamos inseridos. E esse se sujeitar a Deus é estar debaixo da autoridade de Deus. Tanto que o versículo de Tiago, ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo. E Tiago está dizendo que o diabo, ele não está falando da figura do demônio, de Satanás. Ele está falando das nossas concupiscências, das nossas tentações, das nossas vontades, dos nossos desejos que vão contra a vontade de Deus. E aí ele diz: olha, resisti a tudo isso. Essas coisas vão fugir de você. Se chegue mais a Deus e ele se chegará a você. Então hoje, eu estava refletindo, eu falo, gente, como nós temos dificuldade de se sujeitar à vontade de Deus. E como isso reflete diretamente das nossas relações. Porque quando eu me sujeito à vontade de Deus, eu não tenho problema de me sujeitar à minha liderança. Às vezes, à vontade do meu esposo, desde que ela seja uma vontade dentro da vontade de Deus. É claro, não vamos entrar aqui em questões de abuso emocional, em outros tipos. Não, nós estamos falando aqui de questões normais, vamos dizer assim, normais. Quando nós temos essa dificuldade de sujeitar a Deus, é porque a raiz, ela vem da falta de sujeição a outras questões também na nossa vida. E isso reflete diretamente. E nos impede de ser abençoados. Porque uma vez que eu não me sujeito à minha liderança, ou eu não me sujeito ao meu esposo, eu estou indo contra, eu estou colocando em risco, eu estou colocando em xeque todo um plano e um propósito que Deus tem para a minha vida. Por isso que eu comecei falando do livro do T.D. Jakes, que ele diz: quando o poder e o potencial se encontram. É um livro fantástico que eu recomendo todo mundo ler. Porque para que o poder de Deus se manifeste, eu tenho que me sujeitar à vontade de Deus. Eu não necessariamente eu tenho que estar no centro, como os batistas falam muito, estar no centro. Não, eu tenho que me sujeitar a Deus. E a nossa vida é uma vida de sujeição às autoridades, sujeição àqueles que estão acima de nós. E John Maxwell, ele vai dizer, muito interessante, que aquele líder, aquela pessoa que pensa em ser líder, mas que ela nunca se sujeitou a nenhum tipo de autoridade, ela jamais vai ser líder.
Porque o primeiro princípio de um líder é ter aceitado ser submetido à autoridade de alguém e ter sido fiel no cumprimento e na obediência a essa sujeição à autoridade de alguém. Eu não sei se está dando para vocês entenderem. Gente, eu tô medicada, mas às vezes a minha cognição fica meio, vai lá, meio vai cá. Mas o que eu tava pensando aqui comigo e meus botões, eu falei, não, eu tenho que compartilhar isso com as mulheres, gente. É essa questão mesmo de se submeter à vontade de Deus. E às vezes Deus diz não. Ele vira e fala, não quero, não vai, não é para você, não é hora. E aquele que se submete à vontade de Deus vai alcançar o propósito de Deus, porque ele vai entender que a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas tem aqueles que vão dizer, não, eu quero agora, como uma criança pirracenta. E não vai se sujeitar à vontade de Deus e vai fazer pirraça e vai gritar e vai rolar no chão. Igual a gente está cansado de ver crianças em supermercados, em shoppings, em pontos de ônibus. Aliás, quase nunca, né? Que a gente hoje, o povo, o negócio é Uber, não é ponto de ônibus mais. Enfim, mas eu ainda ando de ônibus. Mas enfim, nós vamos ver pessoas agindo dessa forma. E o interessante é que o apóstolo Paulo, ele também diz, olha, quando eu era menino, eu falava como menino. Eu agia como menino. Mas agora eu me tornei homem, maduro. Eu entendi que para que o propósito de Deus se cumpra na minha casa, na minha vida, na minha família, na minha vida financeira, nos meus amigos, no meu ministério, eu tenho que me sujeitar primeiro à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E uma vez que eu me sujeito à vontade de Deus, eu estou maduro. Eu agora não sou mais criança, mas eu sou um homem. Um homem que segue ainda, não perfeito, mas até a estatura do varão perfeito, que foi Jesus. Que foi o nosso maior exemplo de sujeição. Ele se sujeitou à vontade do Pai. É interessante, é outro livro que eu recomendo todo mundo ler, viu? É o Evangelho de João. Você fica aí agarrado em Marcos, com Jesus passeando sobre a terra, deixa eu te falar, lê o Evangelho de João. O tempo todo Jesus vira e fala assim, porque eu vim para cumprir a vontade de meu Pai. Ele está se sujeitando à vontade do Pai. Porque eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Porque a vontade do meu Pai é esta, que amei-vos uns aos outros. Isso é sujeição. E quando eu me sujeito à vontade de Deus, eu não tenho problema em me sujeitar à vontade do homem. Quando o meu marido me diz, olha, mulher, agora não é hora, eu tenho que esperar. Não tem dinheiro, não tem recurso, ou não dá para ir. Ou então, quando, como filho, meu pai e minha mãe diz, olha, filho, agora nós não temos, agora não dá, agora não vai, agora não é hora de você sair de casa. Aquele lugar não é para você, aquelas amizades não são para você. Eu não tenho problema com isso. Ou quando o meu líder na igreja vira para mim e fala assim, filha, vamos aguardar mais um pouco, ainda não é momento, não é chegada a tua hora. Quem sabe é daqui a pouco, é daqui uns dias, é daqui a algumas horas. Vamos pensar nisso. Nós estamos trabalhando profundidade em Deus. Encerramos uma estação. Vamos iniciar outra para a honra e glória do nome do Senhor. Mas se sujeitar a Deus. Porque facilidade a se sujeitar ao inimigo nós temos. Tem aquele meme da internet que fala assim, me perdoe o termo, eu não preciso que ninguém faça cagada por mim, eu faço cagada por mim sozinho. É quando a gente se sujeita a quem não deveria se sujeitar. E isso aí nós temos muita facilidade de fazer. Muita facilidade de fazer. E depois viemos para Deus e falava, Senhor, não, mas a palavra de Deus é se sujeitai-vos a Deus. Quando eu me sujeito a Deus, eu estou aqui, ó, acobertada. Eu estou coberta, eu estou debaixo de uma autoridade. Eu estou cuidada, eu estou zelada, eu estou protegida. Sujeitai-vos a Ele, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Vamos pensar nisso, né? Pau que bate Chico, bate em Francisco e atinge Chiquinha. Vamos nos sujeitar à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E para você
que acha que é líder, para você que é líder de alguma coisa, para você que manda na sua casa ou que pensa que manda, se você não se sujeitar à vontade de Deus, você só pensa que é. Agora, para você que é liderado e vive batendo de frente com, seja seu patrão, sua patroa, seu líder, deixa eu falar uma coisa com você. Enquanto você não aprender a se submeter à vontade de Deus. Porque a palavra de Deus também diz que toda a autoridade foi constituída por Ele. Ele foi a maior autoridade. Ele é criador dos céus e da terra. Enquanto nós não aprendermos a nos submetermos à vontade de Deus e daqueles que Deus colocou como autoridade sobre as nossas cabeças para nos orientar, para nos abençoar e para cuidar de nós, o propósito de Deus demorará um bom tempo para ser cumprido nas nossas vidas. Fica aí a dica. Deus abençoe vocês.